Alô, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Estou aqui hoje para falar sobre os problemas defensivos do Grêmio e como isso deve repercutir na formação da equipe ideal. Fica ligado! Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. No episódio de hoje, vamos falar sobre os problemas defensivos do Grêmio. Bom, a gente sabe que com a chegada dos reforços e a saída de alguns jogadores do departamento médico, o Filipão está cada vez mais próximo de montar o time ideal do Grêmio. E muita gente quer ver uma linha de 3 ofensiva com o Douglas Costa, o Campas e o Ferreirinha. Só que isso pode não ser tão fácil de arrumar assim defensivamente. A gente sabe que quando o Filipão chegou, o Grêmio estava absolutamente desmontado e o Filipão optou por trazer de volta a marcação individual que a gente já fazia com o Renato. No tempo do Thiago Nunes foi a marcação por zona que não deu muito certo. Só que a marcação individual, pelo pessoal acompanhar e tal, os adversários, às vezes gera algum tipo de jogador livre para o adversário, ou então um contra um muito perigoso. E o Filipão optou por se proteger disso, utilizando 2 ponteiros bem marcadores. Ele inicia com Alisson e Léo Pereira, que acompanhavam até o final pelos lados do campo, o que permitia com que a linha defensiva entrasse dentro da área, os 4 jogadores, e ainda tivessem os 2 volantes protegendo bem a frente da área, e aí o Grêmio estava bem trancado atrás, com uma linha de 6 até em alguns momentos. O jogador podia marcar o adversário na ponta e ainda assim ter a cobertura do lateral que estava dentro da área e ainda ter mais 3 jogadores protegendo uma determinada bola aérea e os 2 volantes a jogada ali na cabeça da área. Então o Grêmio estava bem protegido defensivamente, mas claro, o preço disso era que ofensivamente o Grêmio não tinha muito a fazer nos jogos e conforme as partidas foram passando, o Filipão foi tendo que dar um pouco mais de ofensividade, um pouco mais de qualidade para a gente fazer os gols, mas foi abrindo um pouco esse terror lá atrás e foi fazendo o Grêmio sofrer um pouquinho mais defensivamente em alguns jogos. Então, a questão é que nesses jogos em que os ponteiros não vinham tanto cobrir aqui atrás, como quando foi Douglas Costa e outros jogadores nas pontas, o Grêmio teve bastante dificuldade. A gente vê alguns lances em que o lateral ficou exposto com o ponteiro, aí o zagueiro teve que fazer a cobertura do lateral e ficou só um zagueiro dentro da área, ou o volante teve que vir cobrir o zagueiro que saiu, mas deixou um espaço gigante na entrada da área, em que ambos os casos facilitou demais o adversário para fazer a finalização. Então essa é uma questão de equilíbrio que o Filipão vai ter que encontrar. Claro que não vai dar para ficar usando 2 ponteiros marcadores o tempo todo, porque a gente precisa ter mais ofensividade, mas talvez uma opção com 3 zagueiros, como ele já usou em outro momento, possa ser boa, ter 3 jogadores sempre protegendo a área e os 2 alas marcando até o fundo. Aí se um dos zagueiros sair para fazer a cobertura, tu ainda tem 2 dentro da área, mais os 2 volantes protegendo a frente, ou seja, é algo bastante interessante. Ou se ele vai daqui a pouco encontrar algum tipo de solução diferente e tal, mas o fato é que o Grêmio precisa solucionar esse problema, que é o problema principal do nosso sistema defensivo, que gera quase que todas as finalizações para os adversários nos jogos e que vem nos complicando tanto e que é ainda mais preocupante quando a gente trata de pressionar lá em cima, tentar marcar alto, porque aí sim os alas sobem bastante e expõem ainda mais os laterais e nos deixam nessa situação complicadíssima. Mas então, o que vocês acham? Fiquem ligados nos próximos episódios do Boleirês, a linguagem da bola. Tchau!